Olá, sexto ano. Tudo tranquilo aí com vocês? Espero que tudo esteja de boa aí com a família. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar sobre esse conteúdo novo aí, chamado plano cartesiano, ok? É, O lance é o seguinte, um conteúdo bem simples, bem fácil, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Bom, vocês já devem ter se deparado com mapas, né? Seja da nossa cidade, seja do nosso país, principalmente nessa época aí de coronavírus, onde mostram gráficos ou mapas, né? Do avanço da doença no mundo. Então, você vê que num plano em que a gente possa ampliar as coisas, né? Você tem o globo terrestre, os continentes distribuídos ali, dentro de cada continente, seus respectivos países geograficamente localizados, dentro dos países, cidades, dentro das cidades, municípios, enfim. Você vê então que você tem um plano gigantesco e você vai centralizando ou direcionando dentro dele o que a gente chama de localizações, ok? Por exemplo, dentro de municípios, subbairros, bairros, você vê as rodovias que também têm suas localizações. E assim, na prática, numa coisa bem simples, quando a gente vai, por exemplo, procurar um endereço, a gente precisa de basicamente duas coisas: o nome da rua e o número da casa, da residência, do local que a gente quer ir. Concorda? Então, isso em matemática, tudo isso que a gente está falando aqui, que eu comecei dando introdução, tem a ver com o plano cartesiano, que é exatamente a localização de um determinado ponto. Beleza? Onde, ilustrando, utilizando a ilustração que eu coloquei para vocês sobre a procura de um endereço, a gente vai chamar, por exemplo, o nome da rua como abscissa e o número como ordenada. Beleza? Aqui no nosso plano cartesiano na matemática, a gente vai reproduzir todo esse contexto que eu criei com vocês, lá do globo terrestre, dos países e tudo mais, como dois eixos. Fechado? Um eixo, o horizontal, a gente vai chamar de abscissa, e o vertical de ordenada. Isso aqui nada mais é do que uma reta numérica, combinado, sexto ano? Então, é uma reta numérica, onde o zero ele está bem localizado aqui ao centro. Olha lá, ó. Aqui é o marco zero. Ó. Olha lá. O marco zero ele está ali. Combinado? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E você vê que na horizontal eu tenho essa contagem, na vertical a mesma coisa. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é uma reta numérica, é infinito. Ok, galera? Então eu vou até melhorar aqui. Aqui a gente pode colocar uma setinha indicando que é infinito. Fechado? Tá. Esse aqui é o nosso plano cartesiano, formado por uma abscissa e uma ordenada. A junção delas duas, queridos, forma uma localização, ok? Essa localização vai ser chamada de coordenadas de um ponto. Combinado? Tudo bem? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou ilustrar aqui para vocês. Imagina que eu tenha que buscar, assim, nessa ilustração que eu estou dando para vocês, uma localização, um endereço dado pelo ponto A, contendo abscissa 2, ordenada 3, por exemplo. Como que eu faço isso no plano cartesiano? Então, minha abscissa vale 2. Então, eu vou lá, 0, 1, 2. Está aqui. Esse é meu 2 da minha abscissa. E minha ordenada vale 3.
0, 1, 2, 3. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou indicar aqui, para a gente não se perder. Olha lá, abscissa 2, ordenada 3. Eu vou fazer uma localização aqui desse endereço. Então, eu tenho uma abscissa 2, que eu estou fazendo esse pontilhado, e uma ordenada 3. Olha lá, o cruzamento delas forma o ponto A. Combinado? Beleza, gente? Ok? O plano cartesiano, geralmente, ele tem que ser reproduzido num negócio chamado malha quadriculada. Você já deve ter visto, chama também de papel milimetrado, né? Se eu não me engano, no final do seu capítulo ou do seu livro, deve ter uma malha quadriculada, que são aquelas linhas, né? Em algumas escolas, em uma das escolas que eu trabalho, você tem os quadros que tem essa malha já reproduzida neles. Aí evita uma vez que eu esteja fazendo esse desenho, fazendo essa aula, numa malha quadriculada, evita de eu usar o pontilhado. Eu não preciso do pontilhado, né? Como aqui eu estou fazendo uma folha ofício, representando o nosso quadro de aula aí, eu estou utilizando o pontilhado para direcioná-los, ok? Pois bem, então vamos lá. Eu vou aqui marcar um outro ponto B qualquer aqui. Exemplo, vou usar ele 0, 4. 0, 4. Beleza? Então vamos lá. A minha abscissa vale 0. Tá aqui ela. 0. Abscissa 0, ó. Tá aqui. E ordenada 4. Então o que eu vou fazer? Quando isso aqui acontece, você marca. Veja só. A minha abscissa é 0. Quando a minha abscissa for 0, sempre, tá bom, galera? É uma receita, ó. Sempre que a sua abscissa for 0, você vai marcar a localização na ordenada dada, que no caso é 4. Tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Tá aqui o 4. Você marca a localização lá nela. Então aqui é o nosso ponto B. Tudo bem, galera? Fechado? Então, quando a abscissa for 0, você marca na respectiva ordenada. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Quando é ao contrário. Por exemplo, olha lá, quando a minha ordenada for 0. Quando a minha ordenada for 0, matemática é lógica, né, galera? Se a minha abscissa é 0, eu marco na ordenada. Se minha ordenada é 0, eu marco na minha abscissa. Então tá aqui o 1 da abscissa, ó, ponto C. Fechado? Beleza, meu povo? Uma observação muito importante aqui é quando nós tivermos uma coordenada 0, 0, por acaso, né? Quando a coordenada é 0, 0, é chamado de origem. É porque a localização está bem aqui, ó. Quando eu tenho uma abscissa 0 e ordenada 0, eu vou marcar bem aqui, ó, na origem. Tudo bem? Ok? Simples assim. Lembrando, a localização que é formada pelas coordenadas do ponto, ou seja, uma abscissa e uma ordenada, ela tem que respeitar uma ordem. Sempre, aqui nessa simbologia, você vai ter que escrever primeiro o valor da sua abscissa, em seguida o valor da sua ordenada. Fechado, meu povo? Tudo bem? Tranquilo? Galera, pausa o vídeo de repente para você dar uma pensada, dar uma estudada, copiar e depois a gente continua, hein? Uma coisa muito interessante que a gente pode destacar aqui para vocês é o seguinte, veja que aqui eu sugeri, então você já pode ter um primeiro exercício tendo uma sugestão para você marcar os pontos, ou pode ser ao contrário. Pode ser que você tenha um ponto lá já marcado, né? Então vou simbolizar aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha esse ponto aqui marcado, ó, um ponto D. E eu pergunto assim, galera, qual é a localização desse ponto D? Aí você precisa relembrar que para você determinar a localização de um ponto, eu preciso obedecer a uma ordem, que primeiro é o valor da abscissa. Então vou botar aqui, ó, ponto D e os valores. Então vamos lá, ponto D. Qual é o valor da abscissa desse ponto D aqui, ó? Então você identifica o ponto D e vai até a abscissa D, tá aqui. Aí você conta, ó, 0, né? 1, 2, 3, 4. Ah, então esse ponto D tem abscissa 4. E ordenada? Vai lá no ponto de novo e vá em direção à ordenada dele, ó. Se eu não me engano é 6, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Olha lá, localizei. Tá vendo? Ok? Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho uma marcação aqui, chamado ponto E. Caramba, ponto E. Vou discriminar aqui ponto E e a localização dele obedecendo a ordem informada. Qual é a abscissa do ponto E? Então você vai no ponto e acha a abscissa dele. Certo? Se liga, ele não está marcado na abscissa? O ponto não está na abscissa? É exatamente o valor dela. Aqui é 2, 3, 4, 5, abscissa 6. E ordenada? Você vai do ponto até a ordenada. Olha lá, a ordenada não está aqui, ó, na vertical? Vai do ponto até a ordenada. A é 0. Olha lá. Ok? Um último exemplo, ponto F. Vamos ver o ponto F aqui. Vou criar um ponto F aqui qualquer. Vamos supor... Aqui. Marquei o ponto F. Esse é o nosso ponto F. Vamos com calma. Qual é o valor da abscissa do ponto F? Aí você vai lá no ponto F, pega ele e leva para a abscissa. A abscissa está aqui, ó. Tá vendo? Então veja, ponto F, levei ele até a abscissa. Ok? Qual o valor da abscissa do ponto F? 0. Tudo bem? Perceba que ele está marcado na ordenada. No eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Ah, beleza. Então qual é o valor de F? Qual é o valor da ordenada de F? É só você ver onde ele está. Olha lá. 1. Feito? Ok? Muito bem. Vamos continuar então com a próxima sessão. Tá? Povo bonito. Então, dentro dessa matéria, a gente tem campos de estudo. Beleza? Então, a primeira parte de exercícios que você vai ver ou vai tentar fazer, que eu vou passar para vocês, é a respeito de localização. Simplesmente eu vou te dar uma sequência de pontos para você marcar, ou eu já vou te dar a marcação para você escrever a localização exatamente. Combinado? Esses são os exercícios iniciais. A partir daí, você vai ver que dentro do nosso contexto aí, vão ocorrer dois conceitos, tá? Assim, na verdade, 3 conceitos. Os 2 primeiros é chamado de paralelismo e perpendicularismo. Ou, chamado, que você já viu no passado, né? Paralelo, né? Ou coisas paralelas e coisas perpendiculares. E o terceiro caso especial é quando elas são concorrentes. Mas vamos lá, vamos com calma. Imagina que aqui a gente tenha avenidas, ok? Avenidas na vertical e ruas na horizontal. Tudo bem até aí? Beleza? O encontro dessas avenidas com as ruas, do jeito que está aqui, aparecem esses dois conceitos. Paralelo ou perpendicularismo. Tudo bem? Ou perpendicular. O que é ser paralelo? Paralelos são as avenidas entre si. Então, por exemplo, eu posso dizer que a Avenida 1 e a Avenida 5, elas são paralelas entre si. Olha o símbolo aí que eu uso, ó. Tá vendo? Então veja, ó. O que é ser paralelo? Elas estarem equidistantes, né? Uma das outras, tudo bem? Equidistantes uma das outras. E elas não se cruzarem. Tá ok, galera? Beleza? Você pode ver que as avenidas entre si são paralelas. Então eu poderia muito bem pegar, por exemplo, a Avenida 3 com a Avenida 4. Dá uma olhada. Olha lá, Avenida 3 com a Avenida 4. Elas também são paralelas. Ok, galera? Fechado? Agora, as avenidas... Ah, uma outra observação, né? As ruas entre si também são paralelas. Fechado? Ó. Rua 1 com Rua 2, Rua 1 com Rua 3, por exemplo, são paralelas. Ok? Agora, vou até anotar aqui também, né? Esse exemplo das ruas. Exemplo, ó. Rua 2 é paralela à Rua 4. Só para dar uma ilustrada, só para dar uma diferenciada. Você perceba também que ocorre o seguinte, quando a gente combina ou compara as avenidas com as ruas, é onde surge o perpendicularismo entre elas. Ou seja,
elas se cruzam. Só que ao se cruzarem, você vai ver que é um caso diferente desse aqui, ó. Ao se cruzarem aqui, elas formam um ângulo reto, 90 graus. Combinado? Quando isso ocorre no cruzamento de duas linhas, a gente diz que essas linhas ou retas são perpendiculares entre si. Combinado? Então, por exemplo, vou pegar aqui a Avenida 1, ó. Olha a Avenida 1. Avenida 1 com a Rua 3, ó, por exemplo. Tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, elas se cruzam. Avenida 1 com Rua 3, por exemplo. Olha lá. Quando isso ocorre, aqui você forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então você pode ver que todas essas quinas aqui, todos esses cantos, e isso ocorre aí na sua casa, se você dá uma olhada, independente do ambiente que você esteja, todo canto que você vê, todo encontro de parede, óbvio, se tiver dentro do esquadro, né, adequado, ele vai ter 90 graus se formando. Ok? E o símbolo que a gente usa para o perpendicularismo é esse aqui, ó. Olha lá. Desse jeito eu afirmo que a Avenida 1 com a Rua 3 é perpendicular, ou são perpendiculares. Beleza, galera? E você pode ver que tem vários outros exemplos aí. Por exemplo, a Avenida 2 com a Rua 7. Aqui a Rua 7 aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, também são perpendiculares. Ok, galera? Conceito facinho. E o caso especial é quando, nesse nosso contexto aqui de rua e avenida, quando elas são chamadas transversais. Ó, transversais. Tá bom? Como é que a gente vê isso? É simples. Repare que a Rua 1 e a Rua 2 são paralelas. Só que a Avenida 1 com a Avenida 2, elas não se cruzam em um determinado ponto. Ó. Se você prolongar a linha aqui, ó, elas vão se cruzar, não vão em um determinado local? Ok. Perceba que quando eu comparo a Avenida 1 com a Avenida 2, elas não se cruzam em um determinado ponto. Beleza? Quando isso acontece, vou até alongar aqui para você ter ideia do que eu estou falando. Ó. Coloquei em pontilhado para você raciocinar comigo. Olha lá, aqui, esse ponto aqui elas se cruzaram, tá vendo? Ali não forma um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Quando isso não forma um ângulo, quando elas se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus, elas são chamadas concorrentes. Concorrentes. Fechado? Beleza? Então, se cruzou, formou 90 perpendiculares. Se cruzou, não formou 90 graus, porque elas estão inclinadas, tá vendo? Aí eu vejo que não formou 90 graus. Agora, quando ela forma, a gente chama de L, né? Quando tem esse L aqui, ó, perpendicular. Fechado? Agora, se elas se cruzarem, vou dar o um exemplo aqui com a canetinha, que vai ficar melhor, ó. Olha lá, se elas se cruzarem assim, em formato de X, digamos assim, né? Elas são concorrentes. Se cruzou, formou um L ou uma cruz, ó. Tá ok, galera? Beleza? São chamadas perpendiculares. Tudo bem? A Avenida 1 e a Avenida 2, além de concorrentes, elas são conhecidas como transversais. Tudo bem? Essas avenidas são transversais em relação à Rua 1 e Rua 2. Fechado? Então, ó, Rua 1 com Rua 2 são paralelas. Ok? Avenida 1 com Avenida 2, concorrentes. Tudo bem? Agora, repare o seguinte. Se você perceber aqui, ó, esse ponto aqui, ou esses pontos, são pontos em comum da Rua 1 com Rua 1 e Rua 2 com Avenida 1 e Avenida 2. Sim ou não? Repito. Esses 4 pontos aqui são algo, ou são pontos em comum entre Rua 1 e Rua 2 com Avenida 1 e Avenida 2. Tudo bem? Isso quer dizer que ali, nesse ponto, é um ponto de perpendicularismo? O que vocês acham? Forma exatamente um L aqui? Não, né? Não forma um L. Então não pode ser perpendicular. Você vai afirmar que elas são concorrentes. Tudo bem? Ok, galera? E não tem símbolo para a concorrência entre retas. Fechado? Tudo bem? Ok. Novamente, dá uma pausa no vídeo para você dar uma olhada. Ouçam. De repente, volta o vídeo para você ouvir a minha fala novamente.
Combinado, galera? Dá uma olhada aí, dê pausa no vídeo para estudar. Então, galera, você pode ver que dentro de tudo que a gente conversou aí, eu citei um negócio chamado ângulos, que provavelmente não é algo novo para vocês. Porém, a abordagem que eu vou tratar aqui com vocês é uma abordagem nova, uma abordagem, digamos, mais crescida, até porque vocês estão no 6º ano. Fechado? Então vamos lá. Como que é formado o ângulo, galera? Você pode ver ali que o ângulo ele é formado quando eu tenho o cruzamento de duas retas. Fechado? Entre elas é onde é formado o ângulo. Combinado? Fechou? Então o ângulo ele precisa ter duas retas. Aqui está uma definição bem básica. Um ângulo pode ser descrito por meio da abertura de duas linhas. Concorda? Então aqui, ó, veja. Finge que eu tenho essas duas retas se cruzando. Ó. Olha lá, ó. Vê se eu não tenho essas duas retas se cruzando. Perceba que entre elas aqui, ó, eu tenho uma reta, outra reta. Entre elas forma o ângulo. Então ele pode ocupar várias posições, que é onde a gente vai discutir nesse desenho aqui. Tudo bem? A medida dos ângulos é dada em graus. Combinado? Graus. Existem duas outras medidas que a gente não vai tratar no 6º ano, mas é bom citá-las, que é chamada radianos, tudo bem? E grados. Combinado, galera? Radianos e grados. Pô, a gente vai ficar limitado aos graus. Fechado? Mas vamos lá. Isso aí foi basicamente estudado, né, na antiguidade por alguns pesquisadores matemáticos para matematicamente representar certas medidas. Tudo bem? Ok? Veja que esse meu desenho aqui tem muito a ver com a Rosa dos Ventos que você conhece, lembra? Rosa dos Ventos, eu acho que estuda muito em geografia isso, né? Então veja que aqui você tem norte, sul, leste, oeste, por exemplo. Tá vendo como as coisas são interligadas? Tudo bem? Então veja que lá na Rosa dos Ventos, ela é usada para orientar deslocamentos, viagens. Concorda comigo? E se você for fazer uma análise, ou se você quer ter um deslocamento exato, um deslocamento íntegro, você vai se utilizar de medidas em graus, radianos ou grados. Tudo bem? Aqui para o 6º ano em graus. Você vai utilizar essas medidas de cálculo, para eventuais cálculos. Combinado? Fechou? Tá. Então é basicamente o seguinte. Imagine um relógio agora. O relógio ele se movimenta, os ponteiros dele se movimentam no sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita. Pode ver aí, se você tiver um relógio analógico na sua casa, dá uma olhada, você vai ver isso aí. Combinado? Porém, aqui nos graus, vai ser no sentido anti-horário, por isso que eu fiz essa setinha aqui, onde o meu zero está aqui à minha direita. Fechado? Muito bem. Então vamos lá. Conforme esses ângulos eles vão sendo abertos, eu vou variando as medidas desses ângulos. Então veja, aqui está fechado, 0 graus. E eu vou abrindo ele vai tendo medidas diferentes. Tudo bem? Olha aqui o L formando, ó. Aquele L lá da tomada anterior que eu falei com vocês. Quando formo o L, é um ângulo chamado reto, de 90 graus. Ó. Pode ver, o canto da parede da sua casa aí, ele tem essa medida, 90 graus. Pode ver que aqui até aqui, ó, forma um L. Tá vendo? Ó? Olha lá o L formando. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Eu tenho nessa abertura de ângulos aqui, eu vou aumentando ele. Ó, de 0 grau, que é um ângulo fechado, ele vai aumentando gradativamente. 0, 10, 20, 30, ou de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 graus, até chegar a formar o L, que é 90 graus. A isso aqui nós damos o nome também de 1/4 da volta. Veja, eu não tenho um círculo dividido em 4 partes? Aqui é 1/4 de volta. Então, se de repente, a nível de estudo aí, for perguntado para vocês quanto tem 1/4 de volta, você já sabe que é 90 graus. Tudo bem? Beleza, cheguei no 90 graus, aumentei mais um pouquinho. 91, 92, 93, 180 graus. Eu tenho um ângulo de meia volta. Fechado? Então, daqui até aqui,
eu tenho um ângulo de meia volta, 180 graus. Ou, quantos quartos de volta? 2 quartos de volta. Tá vendo como é que é simples? Ou, para melhorar ainda, 2 quartos não é a mesma coisa que metade? Ah, então eu posso dizer que 180 graus eu associo a metade de uma volta completa. Combinado? 1/2, metade. Ok, cheguei em 180 graus, fui ampliando, aumentando, 181, 185, 190, 200, 270. Ok, então daqui até aqui eu tenho 2 quartos, ou metade, né? 1/2. Aqui eu vou ter quanto? Daqui até aqui eu já andei quanto? 3 quartos de volta. Fechado? Finalmente, eu vou no último quarto da volta, ou seja, quando eu completar, eu vou ter 4 quartos é 1 inteiro, concorda, sexto ano? 4/4 é 1 inteiro. Olha lá, 1 inteiro do quê? Uma volta inteira. Eu finalmente finalizo com 360 graus. Tudo bem, meu povo? Tá. Conforme eu vou dando voltas, conforme eu vou, na verdade, volta não, né? Conforme eu vou abrindo o meu ângulo, ok? Eu vou formando medidas que algumas delas têm nomes, ok? Então, se eu tenho ângulos com medidas exatamente iguais a 90 graus, todo ângulo que tem medida 90 graus, conforme foi citado, ele tem o nome de reto, ângulo reto. Tudo bem? Se eu tenho medida exata de 180 graus, veja que na primeira medida eu não citei os ângulos entre 0 e 90. Eu citei ângulos com medidas exatas até agora. Medida exata 90 graus, ângulo reto. Medida exata 180, ângulo raso. Ok? E a outra medida exata que a gente tem com nome, porque 270 não tem nome. 360 graus, a gente chama de volta completa. Ponto. Ok? 0 grau, que também é uma medida exata, é chamado de nulo. Ângulo nulo. Ok? Muito bem. Agora, quando eu trato de ângulos entre eixos aí, também alguns possuem nomes. Por exemplo, os ângulos que estão entre 0 e 90, aqui eu simbolizei com ângulos com medidas menores que 90 graus, todos esses aqui, ó, menores com 90 graus, são chamados de agudos, ângulos agudos. Ok? Desculpe. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 30, 45, 89. Todos estes são chamados ângulos agudos. 0 grau é ângulo nulo. Ok? Agora, quando eu tenho ângulos maiores que 90, certo? E menores que 180, ou seja, ângulos que estão contidos no segundo quarto, aqui, ó, segundo quarto, ângulos que estão contidos ali, 91, 92, 100, 120, 179 graus, 150, todos os que estão aqui são chamados ângulos obtusos. Perfeito? Ok? Os ângulos que estão no terceiro quarto ou no quarto quarto não possuem nomes, a não ser o 360, que é uma volta completa. Combinado, galera? Fechado? Simples assim. Ei. Então, galera, no seu livro didático vai ter uma outra informação importante, que é um instrumento que a gente utiliza para medir os ângulos, né? Então, eu tô com um livro aqui, vou pegá-lo para utilizar, olha só. Esse carinha aqui chama-se transferidor, combinado? Então, repare que o teu transferidor, ele tem medida 0 grau aqui na tua direita. Ah, vou utilizar esse aqui que é mais completo. Esse aqui é um transferidor de meia volta. Então, ó, se você olhar aqui, ele tem 0 grau na sua direita e 180 graus, porque ele abre no sentido anti-horário, tá vendo? Anti-horário. Então, ele vai do 0 até aqui. E se você fizer uma comparação com o meu ciclo aqui, ó, com esse meu círculo aqui, você vai ver que o 0 grau coincide certinho com esse aqui, ó. Tá vendo? 0 grau na direita. Então ele vai abrindo, lá em cima ele tem 90 e finalmente ele termina com 180. Tem alguns transferidores que ele tem uma volta completa, problema nenhum. Eu prefiro trabalhar com isso aqui.
A maioria dos transferidores, se você perceber, ele vai ter um 0 grau na esquerda também. Que assim, gente, não tem nada de especial nisso. Na verdade, é para você, de repente, você quer determinar a abertura do ângulo. Veja que abrir no sentido anti-horário não é uma regra, ok? Não é uma condição, fechado? Você pode ter ângulos abrindo da esquerda para a direita, e o conceito é o mesmo. Você, tecnicamente, só vai espelhar isso aqui, entende? Você só vai fazer isso aqui, ó, ok? Então você vai ver que alguns transferidores têm o 0 na esquerda também. Isso não muda a nossa vida, não muda nada do que estudamos. Combinado, galera? Fechado? Então, basicamente é assim. Então, no meio do transferidor, a gente chama de origem, é o meinho, que no caso do meu desenho, está representado aqui, ó, no cruzamento desses dois eixos. Tá ok? Beleza? Você tem origem. O teu ângulo, para você medir corretamente, tem que ter o alinhamento aqui, ó, com essa linha de fé. Pode ver que aqui tem um ângulo aberto. Aqui tem um exemplo prático para você ver como que eu meço o ângulo. Então, se eu tô... Como é que eu sei que um ângulo está abrindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Eu preciso achar a origem dele e colocar o centro do meu transferidor. Primeira coisa. Feito isso, eu vou alinhar essa base do meu transferidor a um dos lados dele. Ok? Então, aqui está alinhado com o lado OD. Tá vendo aqui, ó? OD. Esse é o lado alinhado. Então, eu sei que, por eu ter alinhado o lado aqui, ele está abrindo da esquerda para a direita. Tudo bem, galera? Fechado? Pode ver que o mesmo conceito se aplica se eu quiser... Eu alinhar a um dos lados do meu ângulo ao meu transferidor lá. Não se esqueça de sempre alinhar a origem do ângulo com a origem da marcação do transferidor. Certo? Varia de marca para marca, mas geralmente é aqui embaixo. Então, alinhou, você vai ter uma ideia de onde seu ângulo abre. Então, perceba o seguinte. Não tem como um ângulo nessa dimensão aqui, ó, com essa abertura, ter, por exemplo, 180 graus. Concorda? Vê se você consegue raciocinar comigo. Por que não pode ter 180 graus? Simplesmente pela imagem. 180 graus, ele está daqui até aqui. Ó. Olha o tamanho da volta. São 2/4 de volta. Vê se aqui, essa abertura aqui, não parece menos de 1/4 de volta. Ok, galera? Então, não tem como, não tem erro você medir. Não tem erro usando o transferidor. Não tem como. Então, por exemplo, ó, olha essa abertura aqui. Independente de você estar vendo o cálculo aqui, ou a medição no transferidor, não tem como esse tamanho, essa abertura de ângulo aqui ser 180 graus. 150, 120, não tem como. Por que eu estou falando isso? Porque se você perceber nesse desenho aqui, ó, você tem uma medida 60 e logo em cima 120. Pode olhar no teu transferidor aí. Você tem uma medida 60 e 120. Então, se você alinhou, você não pode dizer que esse ângulo aqui mede 120 graus, porque a abertura dele é menos de 1/4. Ok? E 120 graus, olha só, eu vou marcar aqui no meu desenho, ó. Se liga. Espero que... Deixa eu só conferir a câmera para ver se está tudo certinho. Tá, olha só. Dê uma olhada. Olha essa abertura desse ângulo aqui, ó, tá vendo? Olha quanto é 120 graus, mais ou menos. Ele sai do 0 até aqui, cara. Olha só. Olha aqui, olha o tamanho dessa volta. Consegue perceber? Ok? Veja que passou de 1/4 de volta. Logo, não tem erro. Não tem como se confundir. Olhou, viu que a abertura está fechada? Então você vai olhar, quando coincidir assim, ó, você vai olhar o menor ângulo. Acabou. Simples assim. Sexto, espero que tenha sido claro. Estudem, foco. Esse conteúdo é bem teórico, ok? Mas ele vai envolver algumas continhas quando a gente trata aqui de 1/4 de volta, 2/4, 3/4, mas é bem simples. Tudo bem? Beijo no papai e na mamãe, fiquem com Deus e Wakanda Forever. Até mais!